E aí, pessoal, tudo bem? Tá no ar mais um episódio do Corrida Consciência. Eu sou o Bruno Bruzin. E eu sou o Diego Fernandes. E episódio de hoje, Diegão, vamos falar se correr uma maratona é saudável? Hum, Já deu polêmica esse negócio essas semanas passadas aí, hein, Brunão? foi? Deu polêmica esse negócio aí. Será que é saudável? Será que não é saudável? Pra quem que é a maratona? Quem que tá fazendo essa maratona? São perguntas que a gente precisa responder. É... Não, saudável é ficar sentado no sofá, tomando Coca-Cola e comendo batata frita. Isso que é saudável. Com certeza isso não é, né, também, cara. Mas é que, Brunão, é uma situação, né? A gente pegar o nosso aluno lá, que vai correr a maratona em 4 horas, 4 horas e meia, é, é, São muitas horas de atividade. São muitas horas de É. atividade. Será que o corpo humano está preparado para ficar tantas horas de atividade? Ou será que a gente vai preparando esse corpo até chegar na maratona? Então, são algumas questões. Provocações. Exatamente, cara. Porque se não fosse saudável, ou se fosse uma coisa, um risco muito grande, acho que que ia ter de gente caindo aí no final da maratona do Rio. Teve quantos mortos? É contagem de mortes. Quantos mortos que teve na maratona do Rio? Quantos mortos teve na maratona de Porto Alegre? Aí seria assim, cara. Berlim, Contagem nossa. de mortes. Pô, Berlim é recorde, hein? Recorde de mortes. Não é? Seria uma coisa mais assim, né, cara? Tudo bem que não, quando a gente fala de saúde, a gente não tá falando só de, né, vira óbito ou não, mas, né, cara, tem que. Como que estavam os exames dessas pessoas? Como que tava. Sei lá, se o cara já tem alguma doença ali, genética, hereditária, tudo isso tem que ser visto, cara. Não, sem dúvida, Diegão, sem dúvida. E você vai depois trazer um estudo interessante aí pra gente, mas Sim. ainda não, vamos Segurar segurar, primeiro, pessoal, segura a se inscreva audiência. no nosso podcast aí para você poder ouvir esse estudo. Não, mas assim, só até para as pessoas entenderem como é que a gente também teve essa ideia de, opa, vamos falar sobre isso? Sim, Porque eu não lembro se você. Foi o vídeo do Cariani? foi. Tá, Esse beleza. mesmo, Não, eu não lembrava se tinha sido esse pelo ou algum outro, Cariani. que eu também vi outra coisa. Então, o Cariani falando que alterou o Fisiculturismo, né? Acho que é. fisiculturismo, sumiu o nome. O fisiculturismo não é sinal de saúde, porque o atleta tá ali, ele toma esteroides, ele come muito restrito, próximo da prova ele quase não se hidrata. Sim. E, ele, e aí ele tentando defender um pouco, né, obviamente, o lado dele, o que é normal. E aí ele disse assim, mas também correr uma maratona não é saudável. É, E aí a gente compartilhou um com o outro, não sei quem viu primeiro, não lembro quem mandou, mas fato é que, será que ele tá certo, Diegão? caramba, meu. Eu não tiro 100% a razão dele, não acho que ele esteja Não. certo, mas ele não está totalmente errado. E, a- Exato. e aí vou explicar o meu ponto de vista. E você deu uma boa introdução aí, falando que, pô, a pessoa vai correr aí 4 horas, às vezes 4 horas e meia, alguns vão fazer um pouco menos, é normal, mas outros vão correr muito, muito, muito tempo seguido. É, E a gente está falando só da prova, né? Mas a gente tem que É, pensar que essa pessoa treinou para essa prova, sei lá, pelo menos 6 meses antes, pelo menos, né? Sendo que ela já corria, porque se ela está do zero, vai mais de 6 meses, é claro, mas era alguém que já corria. Então, pelo menos 6 meses antes, fazendo aí alto volume de corrida semanal, e aí os longos também no final de semana, chegando 30, 32, 34, depende de cada treinador, do mas indivíduo. e do indivíduo e do treinador. Então, é um processo, é, é um processo, como é que eu posso dizer? Extenuante. Ele é longo, por quê? Porque você não consegue treinar para uma maratona em um mês, então ele demora meses para você conseguir chegar lá. Ele é longo no sentido de,
pô, você vai treinar no final de semana ali no sabadão, fazer treino de 2, 3 horas. Exatamente. Entendeu? Então, ele é um processo longo em vários sentidos. E esse treino, todo treino, que fique claro que todo treino é uma agressão ao nosso corpo, né? Exato, é exato. Ele é uma Perfeito. agressão ao nosso corpo. Então, nosso corpo ele precisa se recuperar de toda agressão. E uma agressão de 3 horas, seguida sempre, toda semana sendo assim, né? Vários dias você vai correr 4 vezes na semana, às vezes tem gente que corre até 5. Então você está agredindo o seu corpo vezes seguidas, né? Então, uma hora atrás da outra, você está sempre agredindo seu corpo. Às vezes ele não se recupera o suficiente, às vezes ele treina por muitas horas, então isso gera microlesões, isso gera. E aí, mas será que isso não é saúde? Eu acho que assim, Diegão, obviamente, né? E eu dei o exemplo aí, o saudável é ficar sentado no sofá tomando coca, comendo batata frita. Obviamente que treinar desse jeito é muito melhor do que estar no sofá sem fazer nada. Não, Óbvio, pô. isso é óbvio. É, mas você treinar por um ciclo de maratona, vai ter esses momentos, esses picos, vai ser um momento puxado? Vai. Mas tudo bem. Agora, se você falar que você vai fazer uma maratona para mim todo mês, aí é que tá o Aí. problema, Diegão. E aí que tá o problema. Então, eu dei toda essa introdução para dizer o quê? Treinar para maratona é difícil, exige tempo, é extenuante, é uma agressão ao seu corpo, né, muito intensa, mas o seu corpo se recupera, o seu corpo vai aprendendo, né, o nosso corpo é treinável. Então, se você não exagerar, não tem problema, né? O problema tá o quê? Você falar para mim que vai fazer uma maratona aí todo mês. Mas e aí, Isso. então, tá, o assunto hoje é maratona, né? E o ultramaratonista, então? Porque o cara faz isso aí toda semana, praticamente, né? Mas então, o ultramaratonista, Diegão, ele dificilmente faz treinos acima de 40. É, Mesmo ele é, vai correr, vou correr 100, mas ele não vai treinar, vou fazer um treino de 80 quilômetros. Não, o cara não vai fazer um treino de 80 quilômetros, entendeu? entendi. Senão ele vai fazer duas provas, né? E se ele vai fazer, eu já vi gente fazendo treino de 60 quilômetros, porque ia correr prova de 100 e tudo. Já vi gente fazendo 60 quilômetros. Mas o que essa pessoa fez? Dividiu o treino em 3 partes. Saiu cedo para correr, parou, e geralmente ele ia acompanhado. Parou, se alimentava, voltava, fazia outra parte do treino, quebrava de novo, parar, não é tomar um gel correndo, é parar, Para é uma, parar. 2 horas, almoçar Não, não, e. não. Ah, não Não, uma, tanto. duas, não, não, não tanto, mas assim, Menos. parava 20 minutos, Ah, tranquilo, sentava, se hidratava, comia ali coisa uns nuts, sossegada. comia uma barrinha, e depois ia. Porque o cara, por 60 quilômetros, por mais que ele seja um bom maratonista, sei lá, vai fazer uma maratona para 3 horas e 3 horas, 3 horas e 15, pô, é um bom maratonista. Mas quando ele vai fazer a outra, ele não vai no mesmo ritmo, Vai né? mais Obviamente. devagar, né? Geralmente, cara, acho que 95% das ultras que eu conheço, elas não são planas, elas são na montanha. Existe ultramaratona, onde ela é plana, que você pode até planejar fazer um tempo, mas a grande maioria não é. Então você não consegue planejar um tempo para fazer a ultramaratona porque você não sabe da altimetria, você não sabe do terreno. Se chover, muda. Se tiver sol, é Sim. uma coisa. Se tiver vento, é outra. Então muda. Então você não consegue. Então o pace, a velocidade, ela fica um pouquinho de lado. E o cara, ele precisa treinar volume. Então o cara vai fazer, com certeza, esse treino de 60 quilômetros do cara foi mais tranquilo do que fazer uma maratona, se fosse na rua direto. Entende? Entendi, em Porque. termos de resistência física, tudo, E de emocional demanda, até, né? emocional, Porque é um gasto. treino, né? Prova. É muito mais tranquilo. Ah, sim. Mas também a gente pensando na exposição, também é uma exposição muito maior, né, cara? É muito maior, com uma intensidade menor, Com uma porque ele intensidade não. menor, né? Mas o cara fica muito tempo É, ali em atividade, né? Várias e várias horas, né, cara? isso, exato, tem esse lado ruim, óbvio, né? Mas é que você falou do exemplo do ultramaratonista, é que o ultramaratonista ele não faz assim tanto mais volume do que um maratonista. Entendi, entendi. É, cara, pensando na questão da saúde, depende muito da pessoa, do quanto tempo que ela já
na minha opinião, né? Quanto tempo que ela já Sim, claro. treina, como que ela vai fazer essa progressão, né, para a maratona, até chegar Importante. na maratona, quão bem ela tá, né, mentalmente, quão bem ela tá na parte de nutrição, porque senão a grande chance de você detonar com a sua saúde é muito maior do que você conseguir correr a maratona. Entendeu? É, eu sei, pensando muito assim, eu não acho saudável, eu não acho. É, mesmo se fazendo tudo isso, porque, cara, é uma exposição muito grande e é uma cobrança muito grande, você tem que estar muito focado e muito bem, assim, para conseguir fazer. E ainda assim, acho que, pensando na questão da saúde, acho que eu já vou um pouco numa outra linha, eu não acho saudável. Ah, mas você nunca vai fazer uma maratona? Ah, quero fazer sim, pô. Lógico que eu quero fazer. É um negócio Sim. sensacional, cara. Eu acho que é uma. Eu fiz Buenos Aires, pô. É uma baita energia, é um negócio muito bom. Mas falar que é saudável, é bacana. Saudável pô, é mais saudável do que ficar no sofá, com certeza. Você ter toda essa questão, né, de você estar treinando, de você aumentar o volume, mas a chance que você tem de machucar é muito maior. Não sei, é difícil, cara. Nossa, é complicado. É bem complicado, assim, cara. É, Não, é óbvio, é complicado e até eu concordo com você em parte, Digão, porque de fato é uma agressão muito longa, né? uhum. Então chega um momento em que não é saudável. É, mas como eu disse, Mas é um cara, se a ciclo, pessoa né? é um ciclo, é. Se a pessoa fala que vai fazer uma maratona no ano, a gente tá falando do quê? Sei lá, de treinos mais longos, 3, 4, assim, que vai treinar mais de 2 horas e depois a prova. Sim. Então tem esse lado, né? E a Que aí, se pessoa você, se também, você olhar né? só para esse volume, não é saudável, Isso. mas se você pensar num ciclo longo, você falar de 4, 5 dias, onde é mais longo, então, num geral, um ciclo de maratona ele pode ser saudável, entende? Com alguns dias ali, Sim. né, de Mais, exagero. mais, mais complicado. E também, Bruno, olhar, às vezes a gente também tentar olhar mais a pessoa. Tem pessoas que respondem muito bem, mas muito bem com volume. E se a gente for falar de VO2, é importante, quanto maior seu VO2, né? Quanto melhor for seu VO2, mais longevidade, isso também é comprovado, né? E, E uma das formas de melhorar o VO2 são aqueles treinos Z1, Z2. E tem gente que responde muito bem, de ficar correndo 1 hora e meia e parece que nem correu. Tem outro cara que vai correr 45 minutos, o cara fica destruído do treino. Então, essa individualidade a gente tem que também colocar na balança e ver se é para todo mundo, são pessoas que têm mais facilidade. Então, isso também tem que ser revisto, né, e olhado também. Eu acho importante. também acho, Diegão, porque é, a gente fala de um ciclo longo, né? Então, é, calma aí que eu perdi aqui o que eu ia falar, porque eu comecei a ler uma outra coisa. Você acredita? Qual foi o exemplo que você deu? Só para eu Do retomar minha que? linha de raciocínio. Não, Peraí, que agora também esse negócio você me pegou aqui. A gente tá falando sobre Sensacional. individualidade. Era isso, Ah, né? sim. É, Que é muito individual, né? Às vezes pessoas que vão responder melhor, tem pessoas que não vão responder tão bem. Eu tive que fazer, assim, um exemplo meu, tava correndo lá para os 10K, acho que já dei esse exemplo mais de uma vez, né? Vou chovendo uma olhada, tô correndo os 10K super bem. Agora eu vou correr a meia maratona, inclusive essa aqui, né? Que é a Buenos Aires, aqui é a meia maratona. e- Tive que virar a chavinha, reduzir a intensidade, aumentar o volume. Caraca, bicho, eu senti demais. O primeiro mês ali parecia uma tortura ter que correr um pouco mais leve, mais volume, mas aí depois o corpo mudou um pouco a vai, mecânica, o corpo se vai, adaptou e né? foi, entendeu? É. Funcionou. Não, o que eu ia dizer
é porque você falou da individualidade, mas você também deu o exemplo da pessoa correr ali Z1, Z2, né, e tá bem no dia VO2, né? seguinte, e o outro às vezes não está bem no dia seguinte. Tem a individualidade, óbvio, mas tem também o cara que não vai obedecer o treino em Z2, né, que a gente já conhece, né, porque É, é verdade, a gente já falou isso aqui, já bateu na tecla, as pessoas não querem correr leve, elas exato. têm, por várias questões, ou porque é cabeça, ou porque depois não vai postar o treino correndo a 6, sendo que ela corre sempre a 5, entende? Então, É, tem vários motivos. Mas essa questão da individualidade é algo. É o primeiro princípio que a gente vai pensar, né? putz, Independente do cara. cara, do cara respeitar ali ou não, né? O, a zona de treinos, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, a forma como ele responde, e você colocou muito bem quando falou isso, é muito importante. Então, isso tá dentro da individualidade. E a gente sabe quem vai fazer, quem vai respeitar e quem não vai, né? Então, a gente tem que saber trabalhar isso também. Então, isso também é muito importante, porque tem gente que, eu acho que as pessoas que hoje fazem maratona sempre, elas têm Essa chave essa já individualidade, essa chavinha, e que eu acho que também é muito mental, acertada. muito forte, né? Porque só quem enfrentou altos volumes aí, já tendo para uma maratona, para uma outra, sabe o quão difícil é É, enfrentar porque, treinos longos nesse, sim, né, nesse sentido, assim. é que também a gente virar e falar, ó, tá vendo, machucou, maratona não é saudável. Peraí, mas por que que machucou? O cara tá seguindo o negócio, tá fazendo direito, tá, entendeu? Tá dormindo direito, porque também isso é outra coisa, tem que acertar também o Claro. descanso, o recover, né, que a Opa. gente já falou várias vezes. Mas posso falar do artigo, Brunão? Que acho que é interessante Boa, isso boa. também para a gente até depois debater um pouco isso. Tem um artigo de 2008, chama, vou falar em inglês, né? Competing Risks of Mortality with Marathons, uma retrospectiva, né? Uma análise retrospectiva. E aí os pesquisadores, eles fizeram os participantes de maratona lá nos Estados Unidos, Brunão, de 1975 até 2004. Esse artigo saiu em É, 2008. E eles analisaram mais de 3 milhões e 200 corredores. Pô, galera, hein? nossa E, senhora. e a ideia, ela era simples, era descobrir quantas pessoas realmente morreram durante ou logo após uma maratona. E aí, qual que é o resultado, Brunão? Durante quase 30 anos foram registradas 26 mortes súbitas cardíacas. Nada, né? Você vê, isso é um baita do estudo, né? Para a gente tirar como Repete, você base repete para as pessoas o número três milhões e de 200, 3,2 milhões de corredores. Milhões, 3 tá? milhões e 200. 3 milhões e 200 para 26. Durante 30 anos de análise, 26 mortes súbitas. E, inclusive, até também que a gente tinha visto comentado sobre o artigo, a maioria desses casos estava ligado já com problemas cardíacos pré-existentes, especialmente a Então, doença arterial coronariana. Por isso que a gente fala também e bate na tecla aqui de você fazer os seus exames, estar com eles em dia, passar lá no cardio. E oh, com certeza. isso é muito importante. Principalmente se você quer aumentar as distâncias, quer correr uma meia maratona, você quer correr uma maratona, não dá para sair na loucura, Brunão. Não dá. Assim, quem olha os dados, né, não é nada. 26 para 3 milhões, não é nada. É, Mas quem morrer mas já ninguém tinha quer uma fazer parte doença da que podia ter sido estatística, né? identificada. Então, mas Isso. Exato. Esses que já tinham algum problema, eles podiam ter, de fato, talvez feito alguma prevenção. O que não exclui a necessidade das pessoas que estão ali fazendo atividade sim, fazerem os exames, né? Porque exatamente. é muito importante. Não só para quem vai fazer maratona, Diego, o cara que vai correr, porque às vezes, se o corredor de 10, eu corro menos tempo, mas às vezes você coloca mais intensidade do que o outro, né? Então seu batimento vai mais para cima ainda. É, então é importante para qualquer corredor fazer os exames, super importante. Com certeza. É que é legal de ver isso, é que assim, fala, não é saudável, não sei o quê, você vai morrer, não, meu, tá aí, tá a prova. Não,
Cara, em 30 anos, 26 mortos. É, 3 milhões de pessoas, ó a galera que foi. Então não dá para falar isso. Quando a gente fala da questão da saudade, da saúde, a questão da saúde, Você quer um abraço? que é um abraço, né? A questão da saúde é que não é só, né? Eu falei, não é só óbito, né? Que a gente tá vendo também, as lesão muscular, entre outras coisas, né? Lesão articular, essas coisas podem acontecer. E aí que, tipo, pô, né, meu, tô treinando pra ficar bem, pra melhorar a saúde, aumentar meu VO2, melhorar meus limiares, e aí, pô, machuco. É, tem que ver direitinho isso, que daí tem a questão de erro de treinamento, tem a questão do erro do próprio atleta que deveria ter seguido o que era para ser seguido. Aí é multifatorial, né, Brunão? É Aí o multifatorial. cara não dormiu direito, o cara não se alimentou direito. Mas como ele tá correndo longas distâncias, mesmo que seja sei lá, 4, 5 vezes lá durante um ciclo, ele tem que estar atento a isso, que é aí que é onde pode tá o perigo total, né? Porque ele vai ficar mais tempo em exposição. Então, esse ponto tem que ser bem acertado. Concordo, Diegão. Eu acho que, independente da resposta, né, se uma maratona é saudável ou não, e aí a gente vê que não é só cada um aqui tem a sua opinião, né? A gente concorda numa parte, mas acho que não 100%, mas independente da nossa opinião, é, se vai fazer uma maratona no ano ou se vai fazer 7 maratonas no ano, faça do jeito certo, né? Busca Exato. de ajuda. Quando a gente diz ajuda, eu estou falando em todos os aspectos, né? Então, pô, vai num cardiologista, faça seus exames, procure treinadores qualificados, tenha treinos planejados, alguém para fazer seu treino de força, faça seus treinos planejados de força também, coma bem, Nutrição, né? durma, Dormir nutrição é super bem. importante, então coma bem, durma bem, faça higiene do sono, enfim. É tentar atender a todos os lados, porque assim, independente da resposta aí se maratona é saudável ou não, se você tiver fazendo o máximo possível que está Você ao vai seu estar com mais controle, saúde. porque você vai estar com mais saúde, exatamente. Então, a resposta para isso, a maratona é saudável ou não, também depende um pouco de como você vai se comportar, porque no final, não é a maratona que vai decidir se você é saudável, né? Porque a E gente discutiu se a boa. maratona é saudável e não o atleta. Exato. Não é a maratona que vai Boa. decidir se você é saudável ou não, né, Diegão? Isso que é importante. Que legal. Não, muito legal esse desfecho aí, Brunão. Perfeito, cara. Não é a maratona, é a pessoa, né, cara? Eu nem vou falar mais nada, que é para terminar por cima agora. Então fala seu nome aí, pelo menos, Brunão, lá no Instagram, pra gente ter o seu Hum. contato lá. Não vai dar. Arroba Bruno Bruzin lá no Instagram, Boa. arroba Best Run Oficial também lá no Instagram, para ter os seus treinos Aí, ó. muito bem planejados. A gente já está ali, ó, pegando uma fatia do seu 360 para estar saudável, organizando seus treinos de corrida e de fortalecimento, Diegão. Putz, que sensacional. Ó, agora você foi pontual nessa finalização aí. Nos siga também lá no YouTube, Corrida Consciência. Se inscreva aqui no nosso Spotify aqui, Corrida Consciência, né? O que você está escutando. E o treinador Diego Fernandes. Isso aí, Boa, Brunão. Diegão. Isso aí, fechou. Mais um. Fechado. É nóis, hein? Valeu, Valeu, pessoal. galerinha. Valeu, Diegão. É Aquele nóis abraço. aí. Abração. Tchau, tchau.